Muito bem, estamos ao vivo, mais uma vez, com mais um Conjectura. Você que chega para nos acompanhar é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje, o nosso episódio de número 27, para repercutir o programa anterior, da última segunda-feira, que contou com a presença da Maíra Juruá, que é pesquisadora de políticas públicas, e o programa no qual nós conversamos sobre o papel das SALA, das ciências humanas, sociais aplicadas, letras linguística e artes, no Isso. desenvolvimento científico brasileiro. E para conversar sobre isso, como sempre, eu aqui bem acompanhado de meu amigo, companheiro de conjectura, o N. César. Bom dia, N. Bom dia, Danilo. É uma sopa de letrinhas, né? Como a Maíra disse, né? As que sala. É isso, é isso. Quem acompanhou a live, né, Danilo? Bom, muito bom dia, em primeiro lugar. Bom dia a você que vai chegando aí na nossa live de hoje. A ideia é repercutir, então, esse tema, né, do desenvolvimento científico brasileiro e, de maneira mais precisa, a importância que o que a gente chama genericamente de humanidades, né, Uhum. teria nesse contexto. E aí, na segunda-feira, a gente pôde, então, debater um pouco esse tema com a Maíra, que foi a nossa convidada, que basicamente girou em torno de um relatório, né? A Maíra foi coordenadora desse relatório, um relatório de pesquisa, que traçou uma série de características e aspectos da pesquisa em humanidades no Brasil. Então, o que a gente vai fazer hoje é, como a gente faz todas as quintas-feiras, né, repercutir, destacar alguns elementos do que a Maíra trouxe, do próprio relatório, porque você já sabe, né, nós somos o Conjectura, somos um projeto de divulgação, de defesa e de promoção das ciências humanas, especialmente esse relatório toca muito diretamente ao que a gente pretende e ao que a gente espera estar realizando aqui, né, que é uma divulgação e uma difusão consistente, né, Danilo? Muito importante dizer isso. Se trata de defender, difundir, promover ciências humanas, mas de maneira consistente. Né? Você sabe, não é exatamente uma aula, nós estamos aqui dando aula de filosofia, bem longe disso, uma aula de filosofia bem distante disso, mas é não perder a consistência, o rigor, e acho que o relatório de pesquisa sobre o qual foi pautado o tema de segunda é muito pertinente nesse sentido, porque nós não só de teoria, né, ou de especulações falaremos, mas falaremos de dados. Né? Isso é Uhum. muito importante. Então, bom, seja bem-vindo, compartilhe a nossa live no momento em que ela ocorre. Isso é muito importante para que o que a gente faz aqui chegue e alcance um público maior. Um dos nossos objetivos é abrir esse canal de diálogo especialmente com a opinião pública. A gente Uhum. sabe, né, Danilo, que grande parte das pessoas que nos acompanham são, em geral, pessoas afeitas às ciências humanas, sejam estudantes, colegas, professores e pesquisadores, mas, e claro, são todos muito bem-vindos, mas nós temos no horizonte um desafio muito maior, não é? Que é chegar à opinião pública mesmo, né? Aqueles que nem se interessam por ciências humanas, e mais ainda, aqueles que não compreendem o que são as ciências humanas, e mais ainda, aqueles que denigrem as ciências humanas, né? Então, é um pouco o desafio que nós temos pela frente. Por isso, quando você curte e compartilha a nossa live, isso contribui bastante. Então, por favor, faça isso. Exatamente, Wayne. Eu frisaria até um pouco mais nesse recado que você tocou, que nós estamos aqui para fazer essa divulgação do que é feito dentro das universidades e também fora delas, na Uhum, pesquisa em ciências humanas, de um modo geral, nas pesquisas em sala, né? uhum, Mas nós também temos essa função que acaba se coadunando com a função de divulgação, que é um trabalho de tentar desmistificar ou, enfim, colocar em questão alguns estereótipos que são, vamos dizer assim, depositados sobre as ciências humanas de um modo geral. Tá? As uhum, ciências humanas, elas já assistimos isso, parte da opinião pública, infelizmente, compactua dessa ideia,
de que são ciências que têm algum viés político específico, né, que não são ciências úteis para o desenvolvimento do país, não têm resultados práticos, econômicos e assim por diante, e, portanto, não teriam relevância, e nós estamos aqui justamente para desmistificar essas noções, e acho que o relatório que foi produzido pelo GCE e coordenado pela Maíra, ele também vai muito nessa direção, de desconstruir um pouco essa ideia equivocada que parte da opinião pública tem a respeito das ciências humanas. E isso é papel nosso também aqui do Conjectura. E se você compactua dessa intenção, eu friso o pedido do N, por favor, nos siga aí nas redes sociais, compartilhe a nossa live no momento em que ela ocorre. E, claro, compartilhe também os programas, né? Nós deixamos os programas registrados, porque sabemos que nem todas as pessoas têm condições de nos assistir ao vivo. Então, por isso mesmo, você consegue assistir os nossos programas em formato de vídeo no nosso canal do YouTube, e apenas o áudio em formato de podcast no Spotify. Tá? E também temos a nossa página do Instagram, por onde fazemos as publicações, as divulgações. Então, por gentileza, nos siga aí nessas outras redes sociais e compartilhe com alguém que você goste, com alguém que você acha que possa se interessar, para conhecer um pouco mais o que o pesquisador, a pesquisadora das humanidades faz, afinal de contas. Né? Isso é uma das coisas que nós temos feito muito bem aqui, é mostrar, afinal de contas, o que é a pesquisa em filosofia, o que é a pesquisa em psicologia, né? O que é a pesquisa em políticas públicas, em educação. Então, acho que isso nós temos feito muito bem, temos uma série um acervo já grande de programas, já estamos aqui na 27ª edição do Conjectura, e todas as segundas-feiras nós recebemos um convidado, um pesquisador, uma pesquisadora, para falar sobre a sua pesquisa, ou para falar sobre algum tema específico, de relevância do momento e assim por diante. Então, enfim, nós contamos com a sua colaboração aí, inclusive temos já crescido bastante, né, Wayne? Desde que iniciamos aqui o nosso projeto, já atingimos uma marca aí de mais de 570 seguidores na nossa página do Facebook, temos mais de 100 inscritos no YouTube, e para quem começou do nada, isso uma marca bastante significativa, que nos deixa bastante orgulhosos, mas, por outro lado, nós sabemos também que, para ter um impacto que nós gostaríamos de ter, a ponto de tentar, pelo menos, colocar em questão, né, esses estereótipos que são equivocadamente depositados sobre as ciências humanas, a gente precisa de mais alcance, e por isso nós contamos com a sua colaboração para isso. Pois bem, meu caro, vamos então entrar propriamente no tema da nossa discussão de hoje, que vamos dizer assim, né, situando então quem nos recebe, hoje nós vamos repercutir a live de segunda-feira, que contou com a presença da Maíra Juruá, e nós conversamos na live de segunda sobre esse relatório que foi publicado recentemente, né, sobre o desenvolvimento científico brasileiro e o papel das XALA. Wendy, eu gostaria de passar a palavra para você, então, e já te perguntar, assim, sobre a nossa conversa, ou mesmo sobre o relatório, que sei que você tem se dedicado a estudá-lo. O que você daria como um destaque inicial para a nossa repercussão de hoje? Certo, Danilo, antes, só mais um detalhezinho antes de começar propriamente, dizer também, né, você que nos acompanha, pode comentar, né, especialmente na live de quinta, né, Danilo, tem um pouco essa ideia de abrir um diálogo mais com quem acompanha as nossas lives, então, tem alguma dúvida, tem algum comentário, alguma questão, bom, enfim, você é muito bem-vindo. Danilo, assim, então, vamos começar talvez, com uma consideração um pouco ampla, né, no sentido de dizer assim, o relatório, né, se chama Relatório de Diagnóstico Atual das XALA, das Humanidades, como a gente tomou a liberdade aqui de chamar em sentido geral, é um relatório muito rico em produção de dados. Então, talvez a primeira coisa que eu destacaria, que pode até ser uma espécie de puxão de orelha, Danilo, para nós que trabalhamos com ciências humanas. Você imagina que, então, o que esse relatório faz? Ele tenta traçar
perfil de pesquisador, perfil da pesquisa, a presença regional de pesquisadores dessa área das ciências, das humanidades, a titulação, né? Quantos doutores nós temos a qualificação, né? Quantos doutores, quantos mestres, etc. Então, é um relatório que é muito rico na produção de dados. E, segundo a gente até comentou com a Maíra na segunda-feira, pasme, os senhores e as senhoras, é um dos poucos documentos bibliográficos que a gente tem a respeito do tema, talvez o único. Então, isso é um grande puxão de orelha para nós, né, me coloco aí, que trabalha com ciências humanas ou com humanidades, que a gente não tem essa visada global, né, do que a gente faz do ponto de vista de produção de dados. É claro, a gente tem parcial, né? Então, a filosofia, eventualmente, tem alguns dados e pesquisas a respeito da pesquisa em filosofia, eu suponho que a história também, as ciências sociais também, mas do ponto de vista global, como esse relatório se propõe, né, a situação das humanidades no Brasil. Isso é talvez o primeiro documento, né, de produção de dados. Então, eu diria que é um puxão de orelha nesse sentido, né? A gente precisa se voltar a mais pesquisas dessa natureza, né, que traga dados, né, que dê nome aos bois, que observe como que está em cada região e etc. Por quê? Isso é muito importante. Porque políticas públicas são feitas a partir disso. Ou pelo menos deveria, né? Hoje em dia, a gente não sabe bem a partir de que as políticas públicas estão sendo feitas, ou melhor, a gente sabe. Em dados é que não são, né? Mas, de todo caso, para nós aqui, que acreditamos, né, na ciência, enfim, né, nos dados, é muito importante eu chamaria atenção primeiro para isso, né? Como que nós, pesquisadores das QSALA ou das humanidades, a gente precisa desenvolver mais projetos que, então, vise um pouco essa coleta de dados a respeito do que nós fazemos, né? E ele no micro, né? Seja na escola, seja na universidade, seja no projeto cultural que eu desenvolvo como agente cultural, enfim. Então, eu começaria com esse grande destaque dizendo assim, da importância do relatório nesse sentido, né? Porque é um relatório que nos traz dados, né? E isso é muito importante, me parece, isso é muito importante sempre, especialmente num contexto em que as humanidades estão ameaçadas do ponto de vista de políticas públicas. Isso não é só importante, é necessário. Como né, inclusive uma arma de defesa que a gente tem, né? Você veja os números são vários os números, né? Mas a Maíra apontou, Danilo, que no recorte temporal do relatório, que é de 2006 a 2016, portanto uma década, né? A pesquisa em QSALA em humanidades cresceu no Brasil mais de 700%. Isso é um dado importantíssimo, de um peso, né, que precisa ser levado em consideração em qualquer formulação de políticas públicas. Né? A gente chegou a discutir lá, né, quando aquela portaria da CAPES, que retira não só ciências humanas, mas ciência básica das áreas estratégicas e prioritárias, né, do desenvolvimento científico brasileiro, eu questionava a Maíra, que política pública nós temos embasando uma decisão como essa, né? Ou melhor, que política pública nós não temos aí, não é? Então, quer dizer, especialmente num momento como esse, em que as humanidades são frequentemente atacadas e ameaçadas, do ponto de vista de política pública, eu queria insistir, porque uma coisa, Danilo, é o discurso político solto, né? Uma coisa é um discurso político solto, né? Você vai lá e para elaborar um discurso populista, fala mal da filosofia, isso em alguma medida sempre houve, né? Outra coisa é a transformação desse discurso em política pública, em portaria que normatiza a distribuição de recursos, né? A gente recebeu aqui o Adriano falando daquela outra portaria a respeito de bolsistas, a respeito do financiamento da pós-graduação em ciências humanas. E como que as associações dessa grande área QSALA já haviam identificado que a nova reformulação de distribuição de recursos da CAPES acabou favorecendo os grandes centros de pesquisa e abandonando, né, os centros periféricos,
justamente aqueles, Danilo, que o relatório aponta, onde se deu o maior crescimento da área. Então, está evidente, você começa a cruzar dados, o que nós temos hoje é uma política de desmontagem, de desmontamento da pesquisa e da transmissão de ciências humanas no Brasil. Para nem trazer o tema da reforma do ensino médio aqui. Para nem trazer esse tema. Pautar com cuidado aqui no Conjectura, mas que vamos pautar sem sombra de dúvidas, né? Não é? Então, num cenário como esse, Danilo, já só para encerrar esse primeiro momento, eu diria, o relatório tem essa representação muito forte, né? Porque ele produz dados, né? Dados, inclusive, né? Muito interessante você ter falado, Danilo, desmistificar essa coisa das humanidades, seja para quem não compreende o que elas são, seja para quem as produzem, para nós. Né? Você imagina que a gente, né, esse número de crescimento de 700%, é claro que a gente intui, a gente sabia disso, né? Houve uma grande política de expansão universitária no Brasil, etc. Mas 700%, isso significa que no interior mais longínquo desse Brasil, tem ali um pesquisador de ciências humanas. Sim. Tem ali uma pesquisa, né, da área de humanidades acontecendo, né? Então isso é fabuloso. Então, de um lado, para nós mesmos que às vezes nos sentimos assim desanimados, desencantados, né, por imaginar esse cenário horroroso, né, que a gente vive atualmente. Por outro lado, talvez isso nos anime um pouco, né, de imaginar que simplesmente isso, né, nós, pesquisadores de ciências humanas, estamos em todas as regiões desse Brasil, mais que em todas as regiões, em todos os interiores mais longínquos desse Brasil, existe uma pesquisa de ciências humanas sendo levada adiante. Então, quer dizer, nós somos uma comunidade forte, né, ao contrário do que, às vezes, a gente pode pensar, somos uma comunidade forte, somos uma comunidade consistente, né, o que precisa, talvez, e esse destaque que eu quero dar, trabalhos semelhantes a este que o relatório aponta, e que, claro, a gente precisa estudar mais e mais. E aí, Danilo, só antes de passar a palavra para você, sobre esse aspecto que eu comentei, e talvez um segundo ponto, eu gostaria só de esclarecer, do ponto de vista de precisão, a quem nos acompanha desde segunda, o que são exatamente essas Ksala. Porque a gente, né, assim, né, Ksala, então, tá claro lá, é a abreviação, você já mencionou bem, né, a abreviação de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, né. Isso a gente colocou no nosso argumento. Essa abreviação reúne em torno de 27 disciplinas, são muitas disciplinas, não é? E eu queria, então, só para dar precisão ao que são as Ksala, e que a gente resolveu, né, propor que, bom, são as humanidades em geral, mas aí humanidades fica uma coisa muito genérica. Eu queria só ler essas 27 disciplinas, assim, apontar quais são, só para a gente ter noção do que exatamente nós estamos falando. Então, as Ksala, ou o que nós estamos chamando de humanidades em geral, é uma classificação brasileira, adotada por meio da classificação que o CNPq faz das grandes áreas de conhecimento. Não é? É claro que, então, essa classificação vai sofrer variações se a gente fizer uma comparação internacional, mas no nosso caso aqui, o que a gente chama de Ksala e humanidades, acaba sendo, então, a reunião de três, daquilo que o CNPq chama de três grandes áreas do conhecimento, né? Essas, as ciências humanas, as sociais aplicadas e também a linguística, letras e artes. Então, quais são as 27 disciplinas, né, que envolvem, né, que constituem as Ksala, ou a gente poderia dizer, as humanidades no Brasil? Então, bom, da área de ciências humanas, nós estamos falando de antropologia, arqueologia, ciência política, educação, filosofia, geografia, história, psicologia, sociologia e teologia. 10 disciplinas que constituem essa área das ciências humanas. Além das ciências humanas, nós teremos também a área de sociais aplicadas. Quais as disciplinas estão em jogo aí? Administração, arquitetura e urbanismo, direito, ciência da informação,
comunicação, demografia, desenho industrial, economia, economia doméstica, museologia, planejamento urbano e regional, serviço social e turismo. 13 disciplinas. Por fim, da grande área de linguística, letras e artes. Linguística, artes e letras. Três disciplinas, né? Isso dá um total de 27 disciplinas. Mas é importante mencionar, Danilo, nominalmente, porque aí agora a gente observa com clareza, olha a amplidão disso que a gente está chamando de sala, e de ciências humanas e de humanidades. Né? Isso parece mais claro para nós nesse contexto. Bom, excelente, muito interessante você ter trazido essa lista para nós, porque realmente retrata o quão amplo, né, nós estamos falando, quando nós falamos de humanidades, quando nós falamos das Ksala, né, envolve questões aí de, né, pessoal, comunicação, arquitetura, urbanismo, e muito interessante também o fato de, enfim, acerca do programa de segunda nós temos vários pontos para destacar, mas eu gostaria de pontuar, assim, um ponto, né, só frisar um pouco, hein, acho que foi que você trouxe agora, a respeito da importância que documentos deste tipo têm para, vamos dizer assim, a orientação de políticas públicas. Né? Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos frisar, porque esse documento ele evidencia de forma, assim, podemos dizer, irrefutável, né? ou que beira o irrefutável, a importância das ciências humanas, a contribuição que todas essas áreas do conhecimento oferecem, né, para o desenvolvimento da ciência, ou seja, para o progresso do conhecimento produzido no país, e mais, né, como que isso pode servir de instrumento para vamos dizer assim, desenvolvimento de áreas mais estratégicas, tidas como prioritárias. Você puxou a orelha, e eu puxaria a orelha também do outro lado, dizendo que, de fato, nós precisamos nos debruçar mais para ter a compreensão da pesquisa que é realizada aqui, né? Até, Wayne, no sentido assim de dar publicidade para essas pesquisas. Né? Sim, nós temos um documento como esse que traz a público a importância, a relevância do que é feito aqui. Né? Mais até no sentido assim de como isso contribuiu e pode contribuir para o desenvolvimento de coisas que são estratégicas e relevantes. Nós nós comentamos ali no programa, né, áreas que são estratégicas, relevantes. Bom, nós poderíamos listar várias a partir de vários critérios da Constituição. Então nós temos combate à pobreza, diminuição da desigualdade de renda, segurança pública, segurança pública. Aí não, então vamos pegar das áreas do CNPq, então nós temos saneamento, nós temos clima, nós temos, enfim, uma série de desenvolvimento da indústria, tecnologia, biotecnologia, então tem uma série de questões que, a princípio, nós pensaríamos, bom, a contribuição das humanidades, de um modo geral, para essas áreas é muito pequena, e muito pelo contrário, né? O que o relatório traz é que, na verdade, elas têm contribuições para todas essas áreas estratégicas. Isso foi um ponto frisado pela Maíra, gostaria de frisar aqui, e acho importante que pesquisas, documentos bibliográficos como esse sejam realizados justamente para evidenciar, né, como há um alinhamento das humanidades, da pesquisa de base, com aquilo que é tido naquele instante, naquele momento, por aquela administração, como prioritário, como essencial, enfim. Agora, eu gostaria, Wayne, de pontuar também sobre um outro ponto que você também tocou, que é essa questão que nós conversamos na segunda-feira. Se eu mudar muito de assunto, você me puxa de volta, tá? É que eu gostaria de falar da questão da prioridade, tá? Ou da priorização de recursos. Porque, veja, o que essa portaria do CNPq fez, ela não apenas retirou as ciências humanas, né, que nós estamos chamando aqui as Ksala, né, as humanidades ou ciências humanas, no sentido assim, uma espécie de licença para abranger todas essas 27 áreas do conhecimento que o Wayne mencionou.
Elas não apenas foram retiradas do rol de prioridade de recursos ou de priorização de recursos, elas foram removidas do financiamento. O financiamento para essas áreas, e também para a ciência básica, de um modo geral, pesquisa básica em outras áreas das ciências naturais, como, por exemplo, biologia, a física e outras, né, elas teriam que se submeter, ter um tipo de alinhamento no projeto submetido ao escrutínio, né, para financiamento, já uma ligação de imediata com o tipo de desenvolvimento econômico, tecnológico, coisa que nós sabemos que não é possível vislumbrar numa pesquisa de base. Por que eu falo isso, Wayne? Porque são questões muito diferentes. De um lado, nós podemos discutir o direcionamento de recursos e, portanto, o financiamento amplo e diversificado, mas, ao mesmo tempo, bem administrado de recursos para o fortalecimento da pesquisa científica realizada no país, e falo de pesquisa científica no sentido amplo, e a partir, né, dessa base forte, bem consolidada, bem, podemos dizer assim, fomentada, aí sim nós entendemos, né, do ponto de vista do gestor público, que há necessidade de priorização de determinados recursos para áreas estratégicas. Aí sim, né, saneamento, clima, né, enfim, desenvolvimento industrial, biotecnologia, coisas do tipo. Então, uma coisa é você ter essa base forte e a priorização de recursos. Outra coisa é você querer submeter toda e qualquer pesquisa científica realizada no país a determinados interesses, a determinados setores que são tidos como prioritários, e existem razões que sustentam isso, mas esse segundo, podemos dizer assim, essa segunda postura, esse segundo movimento, ela acaba sendo extremamente ineficiente, extremamente ineficaz. Porque como nós conversamos no programa de segunda-feira, e estamos conversando hoje novamente, é de suma importância você ter uma ciência de base consolidada, sólida, né, para que então você consiga fazer um desenvolvimento tecnológico na área que você acredita ser uma área de desenvolvimento estratégico, direcionamento exclusivo, esse é meu ponto. Né? O direcionamento exclusivo para essas áreas não é eficiente. Ele não redunda nos frutos que nós teríamos a intenção ou teríamos a expectativa de que eles redundassem. Eles só vão redundar, os frutos só vão oferecer aquilo que poderiam oferecer com toda a potencial se existir uma política pública de valorização da ciência. Esse é o meu ponto. Sabe? E acho que o relatório ele também contribui para a gente pensar um pouco nesse sentido, sabe? Porque ele destaca muito essa, vamos dizer assim, o crescimento que houve e, vamos dizer assim, as contribuições realizadas a partir desse crescimento do investimento na escala. Então, acredito que vai ser um enorme retrocesso se as políticas públicas que estão em andamento seguirem essa mesma orientação de, então, abandonar a ciência de base, abandonar a escala, abandonar as ciências naturais, a sua própria sorte, ou seja, remover o financiamento delas, ou, quando no máximo, né, se oferecer o financiamento apenas quando há essa justificação, né, de uma ligação imediata para com o desenvolvimento dessas áreas estratégicas, enfim, o que nem sempre é possível, é importante que a gente frise isso, tá? É importante existir a ciência de base, podemos assim, desinteressada, no sentido assim, de ter interesse da busca pelo conhecimento por ele próprio, por isso a valorização da ciência, né, como algo com valor intrínseco, porque é assim que o cientista, né, no sentido geral, né, ele trabalha, ele busca entender as coisas por elas mesmas e não buscando um fim que seja subordinado a outro interesse. Né? Então vai ser uma enorme perda, porque, enfim, né, o argumento que eu levanto aqui é esse. Sem essa ciência básica sólida, bem consolidada, mesmo os recursos priorizados, se eles forem exclusivos, eles não terão o efeito desejado
Né? E vai ser uma grande perda também, de um outro ponto de vista, perder toda a riqueza de conhecimento, a riqueza de material produzido, se abster o financiamento das salas, das ciências naturais de um modo geral. Danilo, eu acho que você tocou aí nessa sua reflexão, nesses dois pontos que você trouxe, naquilo que foi o cerne, na verdade, do nosso encontro com a Maíra, né? Primeiro você chamou atenção para isso, né? Como o relatório evidencia a importância das humanidades, das Quissala, para o desenvolvimento científico brasileiro, né? Então, assim, isso não é teórico, isso não é abstrato. Aí, essa é a beleza do relatório, né? Você vai lembrar da Maíra ter trazido um exemplo que ela dizia assim, bom, sei lá, uma prioridade é segurança, né? Uma prioridade é segurança. E aí eles mapearam, né, traçaram o perfil temático das pesquisas e identificaram como a temática segurança acaba sendo ligada a questões que requerem, que necessitam da abordagem das ciências humanas. Por exemplo, violência contra a mulher. Violência contra a mulher, segurança. Aí a Maíra perguntava, né? Bom, e quem investiga violência contra a mulher? Isso não é uma ciência social? Né? Que aborda, né, sobre vários aspectos, a filosofia, enfim. Né? Quem que diz o que é uma violência contra a mulher? Violência contra pretos? Né? Quem que diz isso? Então, na verdade, Danilo, eu até radicalizaria um pouco a Maíra e você, né? Talvez, assim, estejam sendo bem cuidadosos, eu vou ser menos cuidadoso que vocês, nesse sentido do que eu vou dizer agora, de dizer assim, que não é possível um desenvolvimento científico sólido sem a contribuição das ciências humanas. Perfeito. Não é só um aporte do tipo de dizer assim, bom, elas contribuem, mas olha, se não vier essa contribuição, a pesquisa continua. A pesquisa não continua. Nesse sentido que eu estou dizendo que eu quero ser bem radical aqui. Eu não sei, não me parece, agora, talvez até do ponto de vista mais filosófico, não me parece possível pensar desenvolvimento científico, e aqui vamos pegar o imaginário, né? Desenvolvimento científico pensado em termos aí de, sei lá, células-tronco, pensado em termos de energia fóssil, né, questões do meio ambiente, enfim, desde dessas questões mais clássicas, né, da ciência da natureza, não é possível você ter um bom desenvolvimento, me parece, um bom desenvolvimento de pesquisa dessa natureza, sem a contribuição das humanidades. A Maíra chamou atenção para isso, diz, olha, a tendência no mundo é justamente da interação, né, da interlocução dos discursos, né, todo mundo estudando juntos. Então, talvez, uma das belezas que esse relatório traz é justamente comprovar, né, essa ideia que, às vezes, a gente trata de maneira muito abstrata, né, de que nós mesmos, às vezes, colocamos, não, então as ciências humanas entram como um suporte, né, então, as ciências humanas entram como uma abordagem, no sentido um pouco mais, talvez, pejorativo do termo, quando não. As ciências humanas entram com um fator esclarecedor. Não é? A Maíra trouxe o exemplo, né? Muito bem, da inteligência artificial, você vai se lembrar? Então tá, vamos fazer máquinas, né? Que de repente realiza determinadas ações, etc. Mas quem que vai programar, né? O que é uma programação, né? O que é uma orientação de ação para uma determinada máquina? Se não é a neurociência junto à psicologia, junto à filosofia da mente, né? Então, quer dizer, eu diria sobre esse primeiro aspecto, essa que você abordou, né? Essa ideia toca no tema central, né? Não é que as humanidades ou as Quissalas apenas contribuem, entre aspas, né, no sentido de ser um plus dispensável. Né? A mim parece que é algo absolutamente necessário. Né? Então, parece que não é muito possível você pensar política pública de ciência, né, política pública científica, né, sem levar em conta as contribuições, a maioria da linguística, né, da psicologia e da história. E o segundo ponto, Danilo, desculpa eu me alongar aqui um pouco, mas é porque eu acho que você também abordou de maneira muito feliz,
essa ideia. O que é uma política pública? Né, que foi o segundo ponto da sua análise aí. Aí eu acho que a gente foi muito feliz em trazer a Maíra, uma pesquisadora de políticas públicas. Né? O que é uma política? Como que uma política pública identifica uma prioridade? Né? Quer dizer, você lembra, né? Eu perguntei para a Maíra, quem foi o assessor de política pública para essa portaria do MEC que não foi capaz de identificar que ciência básica e humanidade tem que entrar como prioridade? Não pode ser só um subproduto, né? Um acessório, como você coloca, né, Um Daniel? achismo, né? Eu acho que não é necessário financiamento. Não, é secundário, né? É secundário aqui. Você tem uma prioridade aí. Então, quer dizer, que política pública está por trás de uma portaria como aquela do CNPq, que não considera a importância da ciência básica e da humanidade. Quer dizer, desculpa, é uma ciência pública defeituosa, é uma má pesquisa, né, política pública. E aí o relatório também, eu acho que apontaria para isso, e a figura da Maíra como pesquisadora de política pública, e aquilo que você acaba de dizer, Danilo, é muito importante. E aí eu traria, só para ilustrar o que eu estou querendo mostrar aqui, né, o que é uma boa política pública, né, o que é uma política pública razoável. Nesta semana, hoje é quinta-feira, nesta semana, eu me deparei, assim, vendo noticiários da imprensa, com duas pesquisas concernentes à educação que não deixam de ser chocantes. Né? Então, a gente está falando aqui de política pública. Eu quero ilustrar o argumento que eu estou trazendo, na verdade, aprofundando o argumento que você trouxe, Danilo. Tá. A primeira pesquisa diz respeito ao seguinte: é mais caro manter o jovem fora da escola do que dentro. Excelente. Isso é o resultado de uma pesquisa do IBGE. Percebe? Então, que política pública que não leva isso em conta? Né? De que o jovem... Veja, a gente nem está considerando aqui o aspecto moral, cultural, que eu diria humano até muito mesmo mais importante, humano, que eu diria até muito mais importante. Mas vou dizer do ponto de vista, assim, talvez de um pragmatismo, né, muito acentuado, né? Veja, do ponto de vista da economia, é muito mais caro, o Estado tem prejuízo quando o jovem não está na escola. Então, que política pública que não consideraria a importância da educação como prioridade? Percebe? Essa é a primeira pesquisa. A outra pesquisa, eu a vi ontem, parece que é a primeira vez, também do IBGE, é a primeira vez que se realizou uma pesquisa a respeito do abandono escolar no Brasil, do ponto de vista geral. Porque, claro, a gente sabe que as secretarias de Estado têm ali aquelas políticas de evasão escolar, né? Mas a primeira vez foi possível constatar essa ideia do abandono escolar no Brasil. E aí eu estou com os dados aqui, Danilo, me permita só ler a chamada, né? O abandono escolar é uma realidade bem conhecida de milhões de brasileiros e que a pesquisa do IBGE registrou pela primeira vez em números. Das 50 milhões de pessoas com idade entre 14 e 29 anos, 10 milhões, ou seja, 20% delas, não tinham terminado alguma das etapas da educação básica. E essa mesma pesquisa traz dois outros dados que eu acho muito importante a gente discutir aqui, Danilo. Eu posso estar errado nos números aqui, então é preciso verificar, mas eu vou dizer então aproximado. Cerca de 39% das pessoas dessa faixa etária, de 14 a 29 anos, abandonam a escola ou a universidade porque tem que trabalhar. Porque tem que trabalhar, porque tem que ajudar em casa. Então, percebe como as políticas públicas começam a se cruzar aqui, né? Como o tema da pobreza começa a aparecer como o tema de Ksala, obviamente, né? Obviamente. Né? Então, 39%
dessa faixa etária abandona a escola porque tem que trabalhar. E aí, depois tem um outro número que eu também achei altíssimo. 29% desistem da escola porque dizem que, ou da faculdade, porque não acham interessante. Esse número é chocante. Sim. Porque isso tem a ver com outro fato. Isso tem a ver com outro fato, né? Com um fato cultural mais amplo, né? Não é interessante estudar. Percebe, Dani, como que isso é um problema sério de política pública? Como é que um Estado deve lidar quando 29% das pessoas de 14 a 29 anos desistem de alguma etapa da educação porque acham que não é interessante estudar? Uhum. Que política pública você pode formar a partir desse dado sem auxílio de ciências humanas, sem auxílio das salas, sem auxílio das humanidades? Eu diria até mais, nesse sentido mesmo do que você tem argumentado, que política pública séria, voltada para a área da educação, pode negligenciar, pode se dar o direito de negligenciar um estudo como esse que você menciona. Nenhuma. Tá? E aí você, né, radicalizou ali, e acho que de maneira, nem é radical, na verdade, é um argumento sério e bem colocado, de que não há desenvolvimento científico sem as sala, e eu já diria, eu iria mais para esse viés da política pública e faria a afirmação seguinte, assim, sem titubear. Não existe política pública séria sem fundamento científico e sem fundamento em relatórios tais como um excelente exemplo, esse relatório que foi produzido pelo CGE, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, sobre o qual nós estamos discutindo. Não existe. Tá? E você tocou no primeiro exemplo que você deu, numa questão fiscal, né? Para além do lado humano, que tem valor inestimável. Né? Qual é o custo de você deixar uma criança para fora da escola? Imagina. Você tem um custo que não é monetário, você tem um custo humano, claro, né? Claro. Uma pessoa jogada, né? Deixada às margens da sociedade, jogada à sua própria sorte, que pode sair disso, né? Enfim, mas eu queria até forçar, assim, porque eu acho que essa questão fiscal, ela também se coloca como aliada na defesa das Ksala, né, da importância do direcionamento de recursos para o financiamento de pesquisas dessa área. Porque, veja, né, Wayne, ou a gente faz isso e aí a gente consegue se nortear no direcionamento não quero usar o termo assim, eficaz, esse é o termo que eu procurava. Ou a gente se pauta, se baseia, eu digo assim, nós enquanto sociedade, estou pensando mais do ponto de vista da gestão pública, se pauta em relatórios bem formulados, bem fundamentados, como esse, produzido pelo CGE, para a produção de políticas públicas, tá? Ou o que nós teremos como resultado disso vai ser alguma coisa simplesmente baseada em intuições, em achismos, em ideologias, tá? Em informações falsas, e a consequência disso vai ser desastrosa. Se tem uma coisa que pode servir de axioma para a orientação do pensamento, especialmente nessa área, é a seguinte: não é nem certo, Wayne, de que com base em relatórios dizer assim, extremamente precisos e valiosos como esse das Ksala, não é nem certo que, tendo eles como base, seríamos capazes de produzir políticas públicas efetivas e eficientes, ou seja, que aloquem os recursos de maneira adequada e que produzam os resultados esperados, como, por exemplo, usando o caso que você mencionou, diminuindo a evasão escolar, tá? Ou diminuindo o desinteresse dos alunos pela sala de aula. Isso não é nem certo, mas o que é certo é que, sem se pautar por estudos científicos e por relatórios desse calibre, nós certamente não conseguiremos atingir o resultado que nós pretendemos. Acho que você entende meu ponto? Eles são indispensáveis. Eles são indispensáveis do ponto de vista, inclusive, fiscal, tá? Do ponto de vista, inclusive, do monetário, do dinheiro. Eles são indispensáveis. E a ciência humana também se mostra indispensável. Sem um estudo como esse,
Como que nós vamos resolver problemas da pobreza, problema da evasão escolar, sabe? Isso vai gerar, assim, eu estou pesando a mão no fiscal, de novo, deixando a questão mais humana, que é mais importante, até de lado. Mas, assim, você vai deixar uma pessoa à margem, sem capacitação para se colocar no mercado de trabalho, né, para se formar como mão de obra qualificada, o impacto que isso vai ter no desenvolvimento econômico, se isso, né, for algo que se alastre. Enfim, eu acho que até sobre esse aspecto a gente tem fundamento para argumentar acerca da relevância da pesquisa científica, né? E a gente se sente assim, eu não sei você, Wayne, mas levantando esses argumentos, né? E, de novo, remontando também a uma fala da Maíra, como a gente se sente obrigado a reforçar o que já deveria ser óbvio, né? Porque isso já deveria ser óbvio, isso já deveria ter sido compreendido, né? Nós que não somos pesquisadores de políticas públicas, isso é tão claro, né? Para qualquer um, né? Então imagina para os agentes, né, criadores de políticas públicas. Danilo, deixa eu só, porque eu disse, você também disse, só para deixar bem claro, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir, né? Por que a gente está chamando a atenção aqui para o argumento fiscal, né? Então, tanto eu como você deixamos bem claro, né? A nós, essa nem é a principal razão, né? O custo cultural, o custo humanitário, né? É isso que está em pauta. Mas por que a gente está insistindo no argumento fiscal? E por que é importante insistir no argumento fiscal? E ter esse dado para insistir? Porque é o argumento fiscal que é utilizado para formalizar políticas públicas que tiram o espaço e denigrem enfim, né, desmontam a rede de pesquisa em ciências humanas no Brasil. É sempre o argumento fiscal. Vamos lembrar que ela fala infame, né, daquele ex-ministro da Educação, cujo ponto era justamente esse, né? Sim. Bom, mas a gente vai usar recursos públicos para formar filósofos, antropólogos, na cabeça deslocada daquele senhor. Recursos públicos deveriam ir para a formação de médico e de engenheiro, etc. Sim, recursos públicos devem ir para financiamento do conhecimento, senhor. Para financiamento do conhecimento. Então, claro, engenharia, medicina, é claro que deve receber recursos públicos. E claro que também psicologia, filosofia, antropologia, igualmente, porque se trata de conhecimento. Então, chamar atenção para o argumento fiscal, né, Danilo, é nesse sentido, é porque é sempre o argumento fiscal que é utilizado para distorcer as políticas públicas e dar um lugar secundário às que sala. E o que o relatório do CGE mostra justamente que não tem sentido isso, do ponto de vista de formulação de políticas públicas, né? Mais de uma vez, a Maíra insistiu nesse ponto, que é muito importante retomar, Danilo, de que você não pensa políticas públicas tendo que escolher alternativas. Você pensa políticas públicas de maneira ampla. Temos pesquisadores em filosofia, vamos financiar a pesquisa em filosofia. Temos pesquisadores em medicina, vamos financiar a pesquisa em medicina. Temos pesquisadores em saneamento básico, vamos financiar saneamento básico, isso é óbvio. Então, quer dizer, o primeiro me pareceu, né, e aí vindo da Maíra de novo, como pesquisadora de políticas públicas, esse princípio é muito importante ser retomado. Você elege, muito importante, Danilo, você mencionou isso, você elege prioridades, e todo país tem o seu, nós temos as nossas, e é muito legítimo eleger prioridades. Isso tem a ver com gestão estratégica, e todo país, toda pesquisa, toda política de pesquisa científica tem que ser estratégica, sim. Por isso a gente não se posiciona aqui em dizer que saneamento básico é uma questão estratégica do nosso país. É claro que é. E é claro que deve haver recursos e deve haver uma política de pesquisa para isso. O problema é pensar que você pode conduzir uma pesquisa em saneamento básico sem a contribuição das humanidades. É pensar que você vai fazer política de saneamento básico, né, isoladamente. Eu acho que isso, a Maíra também foi muito feliz em insistir, né, Danilo? O princípio de uma política pública é aquilo que dá conta de valorizar a integração dos conhecimentos, não é?
E é isso que o relatório aponta, né? Ela também diz, olha, a gente começou a cruzar o perfil temático das pesquisas, né? Não foi à toa que a gente usou como exemplo ilustrativo aqui o tema da educação. A maioria diz, a gente começou a cruzar as temáticas de pesquisa, e você vem de uma pesquisa, sei lá, desde uma pesquisa sobre asfalto, a uma pesquisa sobre, sei lá, o Eros de Platão, e o tema da educação apareceu como, né, um núcleo centralizador de todas essas pesquisas. Ora, isso simboliza exatamente essa figura da interdisciplinaridade necessária, né, seja para uma formalização de políticas públicas, eu diria mais, até do ponto de vista epistemológico, mais filosoficamente falando, seja do ponto de vista daquilo que a gente chama de desenvolvimento científico, né, no sentido estrito do termo, como a gente tem insistido aqui. Sim, sim. Até só mencionaria outro ponto, que também é óbvio, mas acho que convém, né, que é o seguinte, né, você mencionou isso, que todo país tem as suas áreas de desenvolvimento que considera mais estratégicos, mais urgentes, né, mas a própria definição dessas áreas carece de desenvolvimento científico prévio, inclusive de desenvolvimento científico das salas. Né? Como é que nós vamos definir o que é prioritário sem um estudo para entender a conjuntura social efetiva, como ela se dá de fato? Se nós vamos eleger como prioritário o saneamento, nós precisamos, né, não apenas de algo que sustente esse argumento de que pesquisas sobre saneamento precisam ser mais financiadas, mas também pesquisas que mostrem, né, já antes, né, dessa definição, qual é o estado atual do sistema de saneamento no país ou na região, né? É uma coisa assim que ela alimenta, mas ela também se serve daquilo mesmo que ela alimenta, né? Danilo, o seu argumento é genial. E aí eu diria ainda, né, me apropriando dele, o seguinte: para qualquer política pública que estabeleça, seja qual for a prioridade, é preciso pesquisadores. Agora, como é que você resolve o problema de ter pesquisadores, Danilo, quando 29% de pessoas dessa faixa etária de 14 a 29 anos não acham interessante estudar? Sim. Quando 39% desses futuros pesquisadores em saneamento básico, em asfalto, em genoma, em crise ambiental, em filosofia, 39% das pessoas dessa faixa etária têm que abandonar a escola porque precisam sobreviver. Precisam trabalhar para colocar comida dentro de casa. E aqui, né? Quem é que identifica isso? Se não são pesquisas e pesquisadores das sala. Então, você pode, o país, né, o Estado, pode identificar o problema e pode não ter pesquisador e pesquisa para resolver o problema. Sim. Mas isso nós vamos exportar, né? Importar, né? De fora, quer dizer. Então, não tem sentido nenhum, especialmente num país como o nosso, cujo povo, cuja população é extremamente criativa, extremamente competente, assim, né, vê isso, muitas das nossas áreas de ciência, as pessoas não sabem disso, é preciso dizer isso, muitas das nossas áreas de ciências, inclusive da área das humanidades, somos destaques internacionais em muitas dessas áreas, né? Mas não existe a figura social, né, o prestígio social da figura, nós não temos uma carreira de cientista no Brasil, gente. Nós não temos formalmente uma carreira, a figura do cientista, a figura social do cientista não existe no Brasil. Em geral, o cientista é o professor. Eu não vejo problema com isso, né? Mas você imagina, nós não temos, há uma discussão nesse sentido, nós não temos uma carreira de cientista no Brasil. Então, olha o que a gente precisa avançar. E quem identifica isso, quem identifica as consequências disso, né? Quem identifica a importância disso, se não pesquisadores e pesquisa das humanidades e das salas. Então, bom, é difícil, é aquilo, né, Danilo? A coisa é tão auto-evidente que parece que a gente fica assim, patinando, né? Patinando. Enfim. Tivemos aqui, Wayne, contribuições do Rafael e do Antônio. Eu gostaria de deixar um agradecimento a ambos aqui. Eu vou ver se eu abro direto pela página do Facebook, porque aqui é a plataforma que nós utilizamos para
para fazer a transmissão, ela corta o comentário quando ele é um pouco mais longo. Mas aí eu vou ler o comentário do Antônio, que é curto, enquanto eu abro aqui o do Rafael. O Antônio diz o seguinte: Perfeito. Um prazer e que presente poder assistir um debate sobre tão importante tema no nível que estou testemunhando. Parabéns, Wayne César e Danilo Careta. Poxa, nós que agradecemos. Muito obrigado, Antônio, pelo seu comentário, tá? O Antônio é um querido. Aqui para o nosso. Um grande abraço, Antônio. Muito, muito bem-vindo, como sempre. Isso. Agora o comentário do Rafael. O Rafael diz o seguinte: aliás, um grande abraço, Rafael. Obrigado. Você está sempre aí presente nos programas do Conjectura. Ele diz o seguinte: Bom dia, professores. Um ponto que o professor Wendy tocou no encontro de segunda-feira foi a questão de não estar evidenciado, no senso comum, pelo menos, a necessidade e importância das humanidades. Tendo a concordar. Para reverter esse quadro, precisamos de um tipo de trabalho de base, envolvendo diversos setores da sociedade. No entanto, um setor que não parece ter muito interesse nisso é o empresarial mercadológico. Em termos de financiamento, podemos vislumbrar o maior envolvimento das grandes e médias empresas na fortificação das humanidades do Brasil? Devemos cobrá-las? E aí, Wayne? O Rafael sempre muito feliz, né, e provocativo nas questões, né. São duas perguntas, né, Danilo? Se a gente poderia, né, considerar o envolvimento de grandes e médias empresas, né, no financiamento das ciências humanas, né, e depois se devemos cobrá-las. Você quer falar, Danilo? Não, eu diria, Rafael, que sim, nós devemos cobrá-las, sem sombra de dúvidas, porque qualquer tipo de financiamento em prol do conhecimento da ciência, ele é válido, e no Brasil nós não temos essa cultura pelo menos disseminada, né, uma cultura de financiamento da pesquisa, essa espécie de... Tem um termo para isso, né? Não é déspota, enfim, me foge o nome. Aquele que financia a pesquisa por ela mesma, né? Sem necessariamente ter um interesse no resultado. Então, nós não temos essa cultura, sim, nós deveríamos cobrá-las, mas eu não acho também que nós devêssemos esperar justamente pelo ponto que o Rafael coloca, né? As empresas privadas, elas têm interesses mercadológicos, interesses financeiros na pesquisa que é realizada. Né? Então, eu não acho que isso seja algo a ser esperado, mas, enfim, Wayne, pode comentar. Não, talvez você quisesse fazer menção à figura de uma espécie de mecena, né? Isso, como no Renascimento, né? Era o tema alguém financiava a arte. Assim, vou nessa linha, Danilo, você dizendo assim, o que está em questão aí é a iniciativa privada no Brasil, né? Então, a gente precisa colocar essa pergunta do Rafael no contexto da iniciativa privada brasileira. Então, assim, do ponto de vista geral, Rafa, eu também concordaria de que a iniciativa privada é muito bem-vinda no financiamento de pesquisas, seja elas quais forem, também das humanidades, né? Alguns grupos no Brasil que começam a se abrir para isso agora. Agora, o problema todo é que o problema do sem interesse, né, que o Danilo mencionou. Então, olha o que aconteceu, por exemplo, no modelo da educação brasileira. Alguns grupos começam a financiar a educação brasileira, mas o interesse ideológico é claro e é óbvio. Uma série de grupos aí, que inclusive acabam se tornando donos de grandes redes de educação privada, que vão comprando escolas do interior do Brasil e que tem uma ideologia muito clara para transmiti-la por meio da educação que compra. Então, esse tipo de financiamento é o que a gente deseja? Não. Eu quero que a iniciativa privada venha, financie a pesquisa, seja ela qual for, em ciências humanas, e diga, olha, eu estou financiando a pesquisa por ela mesma. Esse tipo de intenção nós temos na iniciativa privada brasileira? Porque se discute muito, né, Danilo, a corrupção e a figura do mal na iniciativa pública. Mas vamos pensar, né, a qualidade da nossa iniciativa privada. Sim.
Então, eu acharia muito interessante, Rafael. Eu acho que grupos de empresas deveriam sim financiar, agora, nesse esquema, né? Financiar do ponto de vista do valor intrínseco do conhecimento e não para financiar suas próprias ideologias, como tem se mostrado o financiamento em políticas educacionais e essas séries de ONGs e entidades que tem. Gente, Danilo, tem assumido secretarias de Estado no Brasil. Uhum. Então. ONGs, olha, Mato Grosso do Sul é um excelente exemplo disso. ONGs têm assumido políticas públicas de Secretaria de Estado no Brasil. Não é esse tipo de financiamento e de organização que a gente imagina. Então, Rafa, eu diria que a gente precisaria, talvez, de uma renovação da mentalidade da iniciativa privada brasileira, que aí, claro, nesse sentido, seria muito, muito bem-vindo a contribuição. Embora eu ache muito difícil. Sim. Wendy, para encaminhar aqui para o encerramento, só mencionar aqui os comentários do Daniel e do Felipe Barbosa. Daniel Rico diz: o problema da neutralidade da ciência está bem vivo e é invocado em políticas públicas do MEC quando este coloca a tecnologia em prioridade como se esta fosse neutra, de fato. Não apenas não existe neutralidade, como não existe tecnologia de ponta sem ciências humanas, como temos argumentado aqui hoje e na semana passada. Felipe Barbosa: bom dia, grandes mestres. Rafa, penso que a questão fundamental que envolve esses investimentos privados passa pelo problema da intencionalidade. Exatamente. Como bem pontuou o mestre Wayne César, é isso mesmo. Essa questão da intencionalidade, essa cultura. E assim, não, tipo, o ponto talvez seja, né? Bom, quer fazer marketing, quer fazer algum tipo de estratégia, vá lá, né? Assim, acho que há de se pensar isso, não é algo que precisamos abrir mão logo de início, assim, tendo uma postura rígida e anti-participação da iniciativa privada, né? O meu ponto é que, bom, de novo, né, o mesmo ponto do Wayne, do Felipe, dessa questão da intencionalidade, de como isso pode ser utilizado para reproduzir certas estruturas de dominação cultural e, enfim, ideológica, né? Ô, Danilo, e só para ilustrar, desculpa, de novo, né, eu me refiro ao tipo de personalidade da nossa iniciativa privada brasileira. É claro que há exceções, então, claro, eu não estou fazendo aqui uma crítica né, irresponsável, mas deixa eu ilustrar isso com o exemplo dessa semana, Danilo, em que alguns milionários no mundo decidiram escrever uma carta falando da necessidade de aumentar impostos sobre renda. E aí eu não sei se vocês viram que os milionários brasileiros não assinaram. Então, como é que a gente faz, né, com uma elite da iniciativa privada com essa mentalidade, né? Que é míope, né? Eu não vejo, porque também assim, nem quero entrar nesse ponto, porque é claro que nós podemos questionar também qual que seria a intenção por detrás desses milionários, né? Eles sabem que, na verdade, sem vamos dizer assim, uma distribuição mínima de renda, né? Sem que as pessoas tenham o mínimo poder de consumo, eles sabem que o domínio deles se desfalece, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que... Mais do ponto de vista simbólico, né, Danilo? Mais do ponto de vista simbólico. Esse é o ponto mesmo. A elite do Brasil, infelizmente, tem esse olhar míope, né? E não consegue enxergar nem para além do próprio umbigo, nem para além do que se coloca, vamos dizer assim, imediatamente posto, né? Não enxerga o amanhã. Enfim. Wayne, já acho que passamos do nosso horário aqui. Só... Então, agradecer a todos que participaram, né, deixaram os comentários e assistiram o programa. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Estaremos de volta na segunda-feira. Tá? Dessa vez nós vamos receber uma recém-doutora em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora da área de estética, uma das áreas de dentro da filosofia, que é a Mariana Bertucci. Nós vamos falar sobre, finalmente, né, trazer alguém mais voltado às artes, então, embora seja da filosofia, mas discutir a questão mais das artes.
E o tema da fala da Mariana é a estética do sublime entre Kant e Lyotard, uma questão mais filosófica para tentar entender o conceito do sublime, como ele foi abordado na história da filosofia. Então, você que nos acompanhou até agora é muito bem-vindo e muito bem-vindo, será muito bem-vindo e bem-vinda na nossa live de segunda, então, às 11 da manhã, no horário de Brasília. Muito bem, só agradecer então, Danilo, também, muito obrigado a todos vocês que participaram conosco, dizer que esse relatório sobre o qual a gente está falando desde segunda, né, e mencionou hoje, ele já foi postado uma vez na página do Conjectura, a gente vai repostá-lo, né, e sugerir que, se você trabalha com ciências humanas, tem interesse em compreender as ciências humanas no Brasil, dê uma olhada nesse relatório, é de fato um material primoroso, muito importante, e que faz a gente pensar bastante coisa. E destacando assim, Danilo, agradecendo, obviamente, né, mais uma vez a Maíra, que esteve presente conosco, esse relatório é o ponto de partida. Né, ele traz um primeiro mapeamento, seria necessário muito aprofundamento desses dados, de algum modo eu tenho estado bastante empenhado, assim, em dar prosseguimento um pouco a esses dados que o relatório trouxe, então, sugiro a todos a leitura, né, dê uma olhada no relatório, que ele é muito instrutivo, especialmente nesses tempos que estamos passando em relação a ciências humanas no Brasil. Então, bom, muito obrigado a todos, e a gente se vê na segunda. É isso então, um abraço, bom resto de quinta-feira e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.